Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, aquele que vive e que reina para todo sempre. Claro que se é para sempre, é todo, né? Olha só, estou hoje aqui com o nosso querido amigo e irmão Diácono Vanderlei, né? E ele vai fazer uma oração aqui no início para a gente dar continuidade a esse shiur, a esse estudo sobre Yosef. Estamos já bem na reta final desse estudo, né? Fizemos um estudo completo a respeito de Yosef. Se você não tem participado, não tem visto esse estudo, você pode estar entrando no canal lá no YouTube, PR Monteiro, e lá você vai encontrar todos os vídeos que foram gravados desde o princípio, desde o nascimento, desde do início, desde da perseguição, da humilhação, dele ter sido jogado no poço. Isso nós tiramos muitas lições para a nossa vida hoje. Existe um provérbio judeu, hebraico, que diz: o sábio, ele aprende com os erros que os outros cometem. O homem comum, ele aprende com os seus próprios erros, mas o tolo jamais aprenderá. Mesmo cometendo erro, mesmo vendo outros cometer erro, ele jamais aprenderá. Nós buscamos a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria natural, não a sabedoria do homem, porque isso se adquire em escolas, faculdades, estudos naturais, mas nós buscamos o entendimento e o conhecimento dado pelo Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo, no nome de Yahushua HaMashiach. Olha só, e o Diácono Vanderlei vai fazer uma oração para que o Eterno abra o nosso entendimento, para que através desse shiur, as pessoas que estão acompanhando e participando juntamente desse estudo, venha estar sendo abençoado, venha estar sendo fortalecido. Eu já disse em outras partes do estudo que Binyamin, ele era a chave, um menino que não se ouve ele falar uma palavra, um sussurro, não se vê ele falar um nada em todas as sagradas escrituras, desde o nascimento até o fim de sua vida. Na Bíblia é o único que nunca diz sequer uma palavra, mas ele tem uma importância extraordinária. Através dele, ele foi a chave que abriu as portas para os hebreus lá no Egito, quando todos a terra, né, quando todo o planeta estava passando por uma grande miséria, uma grande fome. Binyamin, ele é a chave que abriu as portas. Chave no sentido figurado, né? Chave no sentido figurado, tá? Diácono Vanderlei, boa noite, querido. Boa noite, a paz, pastor Monteiro, a paz a todos os irmãos e irmãs que vão ver, que estão vendo esse vídeo, e vamos fazer uma oração, né? Para começar abençoando a todos os nossos irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nessa noite, meu Pai, nós oramos para todos que vão ver esse vídeo, que quando eles verem, meu Deus, quando eles escutar essa palavra, que venha ser semeada na mente, no coração deles, tudo que eles ouvirem, que eles venham praticar, em nome de Jesus, que eles venham dar muito fruto, meu Deus, de tudo que eles escutarem, que o inimigo não venha roubar da mente deles, do coração deles as palavras, para a sabedoria de todos, meu Deus, que todos venham compreender e ser muito abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, nós paramos no capítulo 43, versículo 26, no versículo 27, nós paramos no versículo 28, né? Nós vamos completar esse capítulo, né, do 43,
E no próximo estudo já vamos entrar no capítulo 44, né? Desta paraxá. Nós estamos aqui, eu estou lendo na Bíblia judaica, né? Esta paraxá é a paraxá Miquetes, é a porção Miquetes. Quem dividiu em porções a Torá para que fosse estudada foi Ezra, um homem, um estudioso das Sagradas Escrituras. Ele foi quem encontrou a Torá, que estava dentro de um baú escondido, que ninguém mais se lembrava dela. Ele encontrou a Torá e ele teve esse espírito, esse movimento do Eterno para que ele trouxesse ela à tona, né? A Torá, as Sagradas Escrituras, foi escrita a princípio por Moisés, e depois Ezra foi quem completou a Torá, quem completou, unindo com os Neviim, unindo os Terrilim, unindo com o Mishlei, todos, né? E se tornou esse livro maravilhoso que nos ensina a andar no caminho do Eterno. Nós estamos na Paraxá Miquetes, e depois nós vamos começar, depois da Miquetes, tem a Paraxá Vaigash. Nós vamos dar início a Paraxá Vaigash, que significa e aproximou-se. Vaigash significa e aproximou-se em hebraico, né? Nós estamos estudando na Bíblia judaica completa, por isso, se houver alguma divergênciazinha na sua Bíblia, você pode estar sabendo por quê, porque a judaica completa, ela é mais aproximada do original, né? E nós estamos estudando na Bíblia judaica completa. Olha o que está escrito aqui. Eles responderam, eles quem? Os irmãos de Yosef. Olha só, seus servos, nosso pai, seu servo, nosso pai, está bem, sim, ele ainda vive, respondendo à pergunta de Yosef. Yosef entrou e perguntou, assim como no início eles falaram, né? No início foi eles quem falou. Agora Yosef perguntou. Yosef criou uma proximidade, uma intimidade com eles. Eles não conheceram. Os irmãos não sabiam que era Yosef ainda. Então Yosef perguntou, e eles responderam, né, que ele estaria bem. Olha só. Enquanto se curvavam em sinal de respeito. Como eu já disse, se curvar é um problema. Você se prostrar perante alguém é um problema. Um verdadeiro Ish Elohim, servo do Eterno, de Elohim, ou seja, um homem de Adonai, jamais se curva diante de qualquer pessoa. Porém, Yosef era servo do Eterno, e os filhos não eram. Tem um ditado, a minha mãe, que Deus abençoe, que o Eterno abençoe, a Dona Maria, que diz, ela sempre falava isso, uma mão tem 5 dedos, mas nenhum é igual ao outro. Uma mão tem 5 dedos, e nenhum é igual ao outro. Se juntar as duas mãos dá 10 dedos, mas nenhum é igual ao outro. Não é? É tudo diferente. Não é porque Yosef era um grande homem do Eterno que os filhos eram. O único dos filhos que com clareza servia o Eterno era Yosef. Yosef, ele servia o Eterno. Ele nunca se esqueceu do Eterno, mesmo estando lá no Mitzrayim, lá no Egito, mesmo ele tendo seus afazeres, ele nunca se esqueceu do Eterno. E olha o que está escrito mais. Ele levantou os olhos e viu Biniamim. Viu Biniamim. Biniamim significa filho da minha mão direita, o filho da minha velhice.
Como eu já disse em estudos anteriores, o presidente de Israel se chama Binyamin Netanyahu, que significa filho da mão direita de Iarro. Olha só que nome maravilhoso, né? Binyamin Netanyahu. Que o Eterno abençoe todos os evritos, todo o povo hebreu, todos os israelitas e as suas cercâneas, as suas redondezas, né? Olha só. E levantou os olhos e viu Binyamin, seu irmão, filho de sua mãe, porque Raquel, ela só teve 2 filhos, dela mesmo, nascido dela, ela só teve 2 filhos, Yosef e Binyamin. Os outros irmãos eram irmão por parte de pai, mas não por parte de mãe. Mas Binyamin, ele era irmão por parte de pai e por parte de mãe. Binyamin, ele foi quem nasceu quando Raquel morreu. Olha só. Então, quando Yosef viu Binyamin, olha só, ele levantou os olhos, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é seu irmão mais novo, de quem vocês me falam? E acrescentou: que Elohim seja bom para você, meu filho. Olha que coisa maravilhosa. Você pode estar em meio a pessoas que não pertencem ao Eterno. Você pode estar em meio a pessoas que não têm uma vida com o Eterno. E você pode influenciar pessoas a se voltar para o Eterno, como Yosef fez isso. Você pode observar que os oficiais que trabalhavam com Yosef servia o Elohim de Yosef. Quando ele levou os irmãos para a casa de Yosef, os irmãos ficaram apavorados, com medo, e os oficiais disseram: nós servimos ao Elohim que vosso pai serve. Que coisa maravilhosa, né? Tem pessoa que ela permite ser influenciada pelo mal. Ela vai até determinado lugar e ao invés dela demonstrar uma diferença e fazer uma diferença na vida daqueles que ali estão, ela passa a fazer o mesmo que aqueles fazem, né? O camalhão, né? Você tá em todo lugar, né? Tem muita gente que vai aonde tem pessoas bebendo. Ah não, um golinho só não tem problema, e bebe também. E vai evangelizar e já acaba indo. Vai aonde tem pessoas falando palavrões e ele também fala palavrão. Vai aonde tem pessoas que olham para o que não deve, que adulteram, e ele acaba se adulterando. Ele permite que o ambiente dele o influencie. Porém, Yosef, ele não era influenciado pelos deuses do Egito. Yosef não era influenciado pelos deuses do Egito, mas ele influenciava aqueles que estavam com ele. Que coisa maravilhosa, né? Isso essa tem que ser a nossa atitude. É assim que nós devemos viver perante a face do Eterno. Podemos estar em lugares que não servem ao Eterno, mas nós não nos desviamos. Eu fiquei 11 anos e 9 meses em uma religião. 11 anos, foi 11 dias. Eu conversava agora com o diácono Vanderlei e eu dizia para ele: eu tive oportunidade para fazer muita coisa. Eu tive oportunidade para se corromper. Talvez se eu me vendesse ou se eu comprasse posições, talvez eu estaria até hoje como um bispo estadual, ou morto, né, pelo Covid, né? Porque quantos bispos aí não morreu pelo Covid, né? Ou morto também, né? Porque daí já estaria fora do plano do Eterno e tinha ido para as cucuias, né? É igual o Yosef, né? Yosef, se ele tivesse feito a vontade daquele povo lá, se ele tivesse se dobrado e se voltado para os deuses do Egito, talvez ele tinha até morrido já. E toda a família morria também. E de fome. Porém, ele não permitia ser influenciado, mas ele influenciava.
Aonde eu trabalho, eu não permito ser influenciado, mas eu influencio. A minha atitude, e muitas vezes não é com palavras, não é você tem que fazer isso, cobrando, não, é a minha procedência, a minha atitude vai influenciar, vai abençoar a vida dos outros. Olha o que está escrito mais. Então Yosefe abençoou Beniamim. Então Yosefe apressou-se, pois seu sentimento em relação a seu irmão era muito intenso, muito forte, e teve vontade de chorar. Ele se emocionou. Yosefe, ele era filho de um homem muito levado pelas emoções. Só que ele não deixou as emoções dele influenciar ele. Essa é a questão. Nós não podemos deixar as nossas emoções nos controlar. Mas nós é quem devemos controlar as nossas emoções. Tem pessoa que ela deixa as suas emoções controlar. Ela deixa a sua raiva a controlar. Ela deixa o seu ódio a controlar. Yosefe não, ele se emocionou, porém ele procurou se controlar. Ele procurou se controlar e ele chorou. Olha só. Ele entrou no quarto de dormir e chorou ali. A seguir, lavou o rosto e retornou. Conseguiu controlar-se. Que coisa maravilhosa! Ele conseguiu controlar-se. Tem gente que não consegue se controlar. Tem gente que não consegue se controlar. Ela não consegue se controlar ao falar, ela não consegue se controlar ao comer, ela não consegue se controlar ao agir. Tem pessoas que elas são controladas, mas elas não estão no controle nem dela mesma. Tem pessoa que não está no controle dela, ela deixa as emoções dela controlar a vida dela, e isso gera problema para a vida dela. Da mesma maneira que Yaakov, ele era controlado por suas emoções. E nós vimos aqui que antes, quando ele mandou seus filhos novamente para o Egito, ele passou a estar no controle das suas emoções. Ou ele entregou ao Eterno a sua emoção. Aí as coisas começaram a mudar. Controle as suas emoções, controle os seus impulsos, controle os seus instintos, controle a sua natureza, a sua vontade. O teu maior inimigo é você mesmo, é as suas emoções. Está escrito lá em Irmiarro, capítulo 17, versículo 4: por ti mesmo te privaste da herança que já te dei. É nós quem nos privamos da bênção do Eterno quando nós deixamos as nossas vontades, as nossas emoções controlar a nossa vida. E olha o que diz mais: e ordenou que a refeição fosse servida. Eles o serviram à parte, e os irmãos à parte, e os egípcios à parte. Ou seja, não se misturar. Nós podemos estar em determinados lugares complicados e não devemos nos misturar. Há pessoas que elas se misturam. A palavra do Eterno diz que aquele que pertence a Elohim não será confundido. Ou seja, no meio de uma multidão será fácil distinguir quem é e quem não é. Tem pessoa que parece ser, mas não é. Porque quando ela se envolve com pessoas erradas, e ela se mistura, ela vive a mesma vida que os errados vivem. É o que aconteceu com o apóstolo Pedro, né? Quando ele foi se esquentar, ela se misturou, já negou. Ele acabou negando. Por estar lá onde não era para estar, né? Olha só, temos que tomar cuidado. Olha o que está escrito: egípcios não comem com os hebreus, pois lhes são, olha só, abomináveis.
Então eles estavam assentados de frente para ele, para Yosef, os irmãos, e os primogênitos no lugar de honra, mas o mais novo em último lugar. Esta organização só os hebreus tinham. Ao sentar na mesa, o pai sentava na cabeceira e começava da direita para a esquerda, começava pelo mais velho, pelo mais do meio, até chegar ao mais novo, à volta da mesa. O profeta Samuel foi escolher o Davi, também eles faziam. Por isso que esse é um costume que foi passado de Isaac, de Abraão, para Yaakov, e Yaakov tinha essa organização. Só os Evrites tinham essa organização. Não era bagunçado. O nosso Criador, ele é organizado. Ele não é bagunçado. Quando Yeshua partiu o pão e deu pão para todos comerem, antes de servir o pão, Yeshua mandou que os discípulos colocassem todos sentados organizadamente. Então, eles deveriam já ter percebido que tinha algo diferente. Porque esta organização não vinha de outro povo, só vinha da casa de Jacó. Mas eles estavam tão cegos pela sua natureza, pelos seus próprios sentimentos, que eles não perceberam isso. Muitas pessoas, eles não percebem que eles estão num local abençoado, e eles não percebem que eles estão num local onde o Eterno está agindo. Tem gente que ela confunde tudo como se o Eterno. Já chegou pessoa de me dizer assim: profeta, mas Elohim não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, como onipresença sim, mas não como atuação. Tem lugar que ele está como presença, mas ele não atua ali, não é ele que está ali atuando. Ele está como presença, porque ele vê tudo e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha o que está escrito mais. Olha só. E o primogênito no lugar de honra, e o mais novo em último lugar. E os homens apressavam seus... Olha só. E os homens expressavam seu assombro um para com os outros. Ou seja, os irmãos ficaram assombrados. Eles ficaram assombrados. Como pode um homem que é um egípcio, que eles não perceberam, porque Yosef não sentava com os egípcios. Yosef não sentava com os egípcios. Então eles deveriam ter pensado: esse não é um egípcio, esse é um hebreu. Porém, eles não percebiam isso. Eles não analisavam isso, porque eles estavam cegos pela sua própria natureza. Eles estavam cegos pelo seu sentimento. Eles estavam cegos por si mesmo. Mas olha o que está escrito aí. Então eles estavam assentados de frente para ele, e o primogênito no lugar de honra, e o mais novo em último lugar. E os homens expressavam seu assombro uns para com os outros. A cada um foi servido uma porção que estava à frente deles. Mas a porção de Beniamim era 5 vezes maior que a de qualquer outro, de qualquer deles. A porção de Beniamim, sem falar nada, ele atraía a bênção para os irmãos. Você sabe por que Yosef levou os irmãos para o Egito? Por causa de Beniamim. A bênção não estava nos 10 irmãos, estava em Beniamim. Tem pessoas que estão sendo abençoadas e ela pensa: eu que sou boa, eu sou o cara, mas ela não vê que tem gente ali que atrai a bênção. Tem pessoas que atraem a bênção, e tem pessoas também que atraem a maldição. Tem pessoas que atraem o bem, e tem pessoas que atraem o mal. Eles estavam sendo abençoados por causa de Beniamim. Por isso que eu disse, figurativamente, Beniamim é a chave, porque para você entrar numa porta você tem que ter uma chave, e as portas se abriram para os irmãos por causa de Beniamim. Aí eu te pergunto, você que me assiste,
Você tem sido chave de bênção? As portas têm se aberto para você? Beniamim não falava nada, mas Beniamim era fiel ao Eterno. Beniamim, ele honrava o Criador, ele glorificava o Criador, ele era alguém que era fiel ao Criador. E assim temos que ser nós, fiéis ao Criador, honrar a Ele, para que as bênçãos, através de nós, alcance aqueles que estão à nossa volta. Yosef abençoou todo o povo do Egito. Yosef abençoou seus irmãos, seu pai, todos os hebreus. Toda a terra foi abençoada através de Yosef. Mas a chave dos irmãos, a chave para a família entrar no Mitzrai, no Egito, foi Beniamim. Olha o que está escrito aqui, para nós encerrarmos esse estudo, e aí nós vamos orar, vamos consagrar a água. Você que tem tomado dessa água ungida, todas as vezes que temos feito esse vídeo, esse estudo, você estará sendo abençoado através desta água, e com certeza o Eterno estará se manifestando na sua vida, aonde você estiver, no nome de Yahushua HaMashiach. Olha só, e assim eles beberam e se alegraram com ele, mas mesmo assim eles não o reconheceram. Os egípcios não comiam com os hebreus, e se aquele homem chamado Safanat Paneah estava comendo com eles, é porque aquele homem, mesmo tendo um nome egípcio, não era um egípcio. Mesmo estando no Egito, não permitiu ser influenciado pelos costumes, pelos rituais e pelos deuses do Egito, mas ele era um influenciador. Por isso está escrito lá em Irmiarro, capítulo 15: tornem-se eles para ti, porém tu não voltes para eles. Não é você que tem que se desviar para poder fazer o que é errado, para poder se unir com coisas ruins. Não, é você quem tem que trazer os que estão desviados para junto daquele que é todo poderoso. A tua vida influencia a vida dos outros. A tua conduta verdadeira, sincera, faz com que as pessoas também tenham uma conduta verdadeira e sincera. A tua vida, você deve ser um influenciador e não ser um influenciado. Muitos são influenciados. Quando alguém chega e fala mal de alguém para você, você influencia ou você é influenciado? Você diz: olha, não sei de nada, não tenho nada a ver com isso, é problema do fulano. Ou você começa a dizer: fulano é do diabo, fulano não presta, é por isso que está assim e tal, e começa também a falar mal do outro. Você influencia ou você é influenciado? Quando alguém chega e mente para você, você também mente? Quando alguém faz o mal para você, você faz o mal também para o outro? Ou você faz o bem? A tua atitude de fazer o bem vai influenciar a vida do outro. A tua atitude de fazer o bem vai atrair o bem para a sua vida também. Olha só, e eles se alegraram, assim eles beberam e se alegraram com Yosef, com ele. A presença de Yosef influenciou os irmãos. No começo, a presença de Yosef influenciou os irmãos, porque os irmãos ficaram com inveja dele e fizeram mal com ele. Primeiro incomodou, hein? Né? Mas agora, a presença dele, porque como eu vi uma vez uma pessoa falar, o mundo ele gira, o mundo ele roda, e aquele que está lá embaixo amanhã pode estar lá em cima, e aquele que está lá em cima amanhã pode estar lá embaixo. Aquele que foi perseguido, humilhado, quase morto, hoje, naquela época, vamos dizer assim, hoje no sentido daquela época, estava numa situação totalmente diferente.
aquele que era indefeso, que era um menino simples, honesto, verdadeiro, um menino que não mentia, não enganava, não era influenciado pelos irmãos. Daqui a pouco voltamos à segunda parte do vídeo com a oração, tá? Não perca a segunda parte desse vídeo, não.